Boa noite a todos os vereadores, ao presidente Sandarelli, a todos que estão aqui presentes. Quando solicitamos um espaço para falar um pouco aqui, nós pensamos para poder tentar esclarecer um pouco sobre a greve. Mas antes de começar a falar sobre a greve, vamos nos apresentar um pouco mais. Meu nome é Gilberto, eu sou professor na rede estadual desde 2002, trabalho no Nélio Amaral e sou coordenador do CID8, Subsede Patrocínio. Também faço parte da CSP Coluta, Central Sindical e Popular. Criamos aqui no estado de Minas Gerais o MEL, que é o Movimento de Educação e Luta. Esse é um movimento que busca trabalhar visando contribuir para todas as mudanças que vão representar melhoras para a educação no nosso estado e também no nosso país, até porque nós consideramos que a luta ela não é apenas no nosso estado, é uma luta que acontece no país e no mundo. A educação ela tem que ser mais bem vista em todo o país. Eu começo falando um pouco aqui a respeito da fala do professor vereador Cláudio Alcântara, que quando falou, parece que referiu um pouco a mim também, a minha presença. Concordo um pouco com a fala dele e gostaria também de chamar a atenção, não só da fala dele, mas de todos os demais vereadores e dos demais que estão presentes, para que a gente possa pensar e refletir um pouco mais sobre a questão do piso nacional. O piso nacional tem que ser cumprido no estado de Minas Gerais, em todos os estados e também em Patrocínio. O Patrocínio não pode ficar fora disso. Eu vou inverter um pouco, porque eu tinha feito aqui um roteiro da minha fala, mas aproveitando a fala do professor Cláudio Alcântara e dos demais que falaram também a respeito, vou inverter um pouco aqui e começar lembrando do dia que o nosso governador Anastasia esteve aqui em Patrocínio. Organizamos uma manifestação pacífica, como foi a de 2010, que foi uma manifestação onde grande parte dos professores da cidade, da região, aqui estiveram presentes, para manifestar junto ao governador, exigindo melhoras para a educação. Neste momento, neste ano, quando iniciamos todo o trabalho para que essa manifestação novamente acontecesse de maneira pacífica, ordeira, simplesmente mostrando ao nosso governador a nossa insatisfação, nos deparamos com situações absurdas, terríveis aqui na nossa cidade. Vamos ressaltar primeiro que a prefeitura não liberou a utilização de carro de som. Isso é uma aberração. Dentro de um país democrático, não pode se admitir uma atitude desta. Proibir a utilização de carro de som em uma manifestação pacífica. Não podemos esquecer também do nosso superintendente, o professor João Marques, que procurou todos os diretores de escola. Por quê? Nós, como dirigentes sindicais, fomos em todas as escolas estaduais do município, conversamos com os professores, aqueles que não estavam em greve, se sentiram na responsabilidade de participarem dessa manifestação. Esses professores, então, iriam paralisar nesse dia, aderindo ao movimento, pelo menos no dia, na presença do governador Anastasia em Patrocínio, mas o superintendente João Marques chamou para uma reunião todos os diretores da escola, pressionou esses diretores para que eles pressionassem também os professores. Deu certo. O resultado foi que os professores de Patrocínio não aderiram a essa manifestação. Poucos foram, poucos estavam presentes. Contamos com companheiros lutadores de cidades vizinhas, como Monte Carmelo e Coronel, que vieram aqui fazer esse trabalho conosco. Temos que dizer claramente, o que o professor João Marques fez é assédio moral. Isso é crime. Chamou e disse para os diretores, se os seus professores paralisarem e fazerem greve, eles serão demitidos, serão substituídos. Todos nós sabemos o direito de greve, todos nós temos clareza de que não se pode demitir funcionário nenhum enquanto ele está em greve e essa greve seja considerada legal. O ano passado, em 2010, ficamos 21 dias no movimento considerado ilegal e mesmo assim não houve demissão. Esse ano, o superintendente fez essa ameaça. Ontem estava no CID8, no nosso sindicato, que se localiza aqui em cima na Vila Constantino, e uma professora da cidade de Ibiá nos ligou dizendo que o professor João Marques estava lá realizando uma reunião porque a escola aderiu à greve. E o professor João Marques exigindo que voltassem todos para a sala de aula porque senão seriam demitidos. Isso não é uma aberração, esse tipo de coisa não pode ser admitido numa democracia. Não podemos continuar admitindo que ditas autoridades tomem atitudes para pressionar e para reprimir a população, para reprimir a classe trabalhadora que luta pelos seus direitos.
A educação, que todos nós sabemos, todos nós falamos, que é a base de toda e qualquer sociedade, está sendo massacrada por alguns políticos e por alguns professores, ditos professores que ocupam alguns cargos e têm que reprimir a classe trabalhadora, os que estão na educação. Não posso deixar de citar também, como já citei o nome do superintendente, professor João Marques, falei da prefeitura que não permitiu o uso de carro de som, mas nós, da força, fomos utilizando o carro de som depois, não nos preocupamos em ser reprimidos mais ainda pela polícia, como fomos no início. Hoje em dia a tecnologia é uma coisa fantástica, né? É transmitido ao vivo, pela internet, mas também recebi no meu telefone agora que um companheiro professor lutador em Juiz de Fora foi preso pela polícia, evidentemente, porque estava fazendo uma manifestação. Amanhã tem a Assembleia de Belo Horizonte, e esse companheiro não vai poder estar presente porque foi preso. Enviaram a foto, ele dentro do camburão, professor preso porque reivindica seus direitos. Patrocínio só faltou acontecer isso, só faltou prender os professores. Se não tivéssemos conversado de maneira clara com os policiais, eles teriam prendido algumas pessoas, sim, no dia que o governador Anastasia esteve aqui. Então, isso nós temos que deixar claro. Prefeito, deputado, vereadores, superintendente, governadores, quem for, tem que respeitar a Constituição. Vivemos uma democracia, e isso tem que ser respeitado. Existe uma lei, a lei do piso salarial profissional nacional. Essa lei é uma lei já prevista desde a Constituição de 1988. Em 2008 ela foi votada e aprovada, permitindo que os governos de Estado, inclusive os prefeitos, as prefeituras, fossem fazendo isso de forma escalonada, até que a partir de 2010 teria que estar pronto. Todos recebendo da maneira aprovada por essa lei federal. Colocando, como o professor vereador Cláudio Acunas já colocou, sendo um terço fora da sala de aula. Aproveitamos, evidentemente, porque a nossa categoria, eu faço parte dos professores da rede estadual, mas eu não posso esquecer que tem companheiros meus professores que estão na rede municipal. Nesse dia também cobramos, quando estamos manifestando com a presença do governador Anastasia, falamos e denunciando a situação de patrocínio, que é uma situação também que não se respeita a lei nacional. Estão trabalhando para que isso seja possível aqui em patrocínio, pelo que eu percebi aqui no momento que eu estive aqui na reunião. Vocês estão trabalhando com esse objetivo. Mas, diante disso, como também a gente acompanha a imprensa da cidade, percebemos que o prefeito disse que não vai cumprir porque não tem dinheiro para pagar. Parece que eu ouvi isso. E outra coisa, ele disse também, porque se diminui a carga horária, são um contrato de 25 horas, um terço fora de sala de aula, dá em torno de 17 aulas. Então o prefeito disse que não vai contratar novos professores, vai diminuir turmas, juntar turmas. Isso foi o que eu vi pela imprensa. Agora, tem que deixar bem claro aqui também que eu, falando aqui, eu não estou defendendo alguns ou usando outros simplesmente por questão político-partidária, até porque o meu partido não é representado aqui na Câmara. Então eu tenho total liberdade para falar dessa forma, porque eu não faço parte do partido que tem representatividade aqui. No entanto, a gente não pode deixar de ressaltar esses pontos, dessas aberrações. Hoje, o piso nacional que o MEC coloca é de 1.187 para quem possui ensino médio. E se você faz uma análise através do que a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, coloca, é 1.597 para quem tem ensino médio. E isso, de acordo com o nosso plano de carreira do Estado, em Minas Gerais, nós crescemos, entre aspas, 22% a cada nível de escolaridade. Se for os 1.187 estipulados pelo MEC, vai, para quem tem ensino médio, mais 22% para quem tem licenciatura curta, mais 22% para quem tem licenciatura plena, mais 22% sucessivamente pós-graduação, mestrado, doutorado. O patrocínio tem um plano de carreira que prevê esse tipo de coisa? Tem que ter. Porque se existe um piso nacional que é para o ensino médio, quem tem o ensino superior é um outro valor. Isso tem que ser observado. Então, essa lei, que é a Lei 11.738/808, que é de 2008, o governo de Minas não cumpre essa lei. A greve acontece por isso, simplesmente porque o nosso governador não cumpre a lei. Em 2008, quando a lei foi aprovada, alguns estados entraram com pedido de inconstitucionalidade. O Ceará, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.